Mas, Carol, precisa falar inglês pra ser au pair? Depende. Então, hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência sobre o inglês e o intercâmbio de au pair. Eu falei um pouquinho no outro vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui embaixo, que fala num geralzão o que é o au pair, como é que funciona. E eu falei muito sobre o meu inglês lá, que assim, não muito, mas eu deixei bem claro que eu vim com inglês muito cagado. Eu não consigo nem falar que eu vim com inglês. Só falo porque, né, se eu conversei com a família e cheguei aqui, então alguma coisa eu falava. A agência que você escolher, ela vai te exigir um inglês intermediário. Você precisa ter um inglês intermediário para passar no teste da agência, a entrevista, enfim, dependendo da agência. Tem agência que tem listening, tem a prova mesmo, escrita, eu acho que é múltipla escolha, e a entrevista. A Cultural Care, na época que eu vim, tinha só a entrevista. Então, foi um dos motivos também que eu escolhi a Cultural Care. Eu tava entre a Au Pair in America e a Cultural Care, e eu fui pra Cultural Care por dois motivos. Um, porque era mais barato, e segundo, porque o teste de inglês era mais fácil, porque era a entrevista. Então eu fui para a Cultural Care também. E como é que funciona essa entrevista? A Cultural Care, ela não tinha, pelo menos na época que eu vim, eu não sei se hoje em dia ela tem, escritório no Rio de Janeiro. Então eles marcavam mensalmente entrevistas no Rio de Janeiro. E aí eu marquei e eu tive mais ou menos umas 2 semanas, 3, eu não me lembro exatamente, mas eu tive um tempinho assim pra ir. E eu tentei olhar no grupão. Nesse grupão, ele tem vários arquivos e um deles é perguntas da agência, e tem de cada agência as perguntas mais ou menos que eles fazem. E eu estudei essas perguntas e tal, só que eu estudei, gente, o meu inglês era muito ruim. Eu fiz o FISC, mas eu fiz assim, fiz menos de um ano de FISC. E eu trabalhava e eu faltava muito, porque eu trabalhava viajando, e aí tinha sábado que eu não dava pra chegar, enfim. Então eu não posso falar pra você que fiz curso de inglês, entendeu? Eu considero que eu não fiz o curso de inglês porque meu curso foi bem cagado. Então o que eu estudava era praticamente memorizando as perguntas, entendeu? Só que a entrevista, ela ama entrevista, assim, né? É uma conversa. Ela não vai ficar te perguntando, isso, pá, isso, pá. Não, vocês vão sentar e vão conversar. E assim, você tem que ter um inglesinho ali pra no mínimo você ter aquela conversa ali. É claro que ela vai entender que você tá nervosa, que você provavelmente nunca saiu do país, então seu inglês não é aquela Brastemp, só que você precisa conversar, você precisa se fazer entender. Porque se você chegar aqui, estiver cuidando de uma criança e, por exemplo, ela engajar com alguma coisa, você tiver que ligar, ou acontecer uma emergência, ela cair, você tem que explicar o que tá acontecendo com aquela criança, entendeu? Então é aí que mora o negócio. Então eles se fazerem entender. Você pode falar que nem índio? Pode, entendeu? Mas você não pode não entender absolutamente nada. E foi isso que aconteceu. A minha entrevista foi horrorosa. Porque, na verdade, a minha primeira entrevista foi por telefone. Meu Deus, horrível. Porque se o meu inglês já era ruim, imagine falar no telefone em inglês. Porque quando você tá pessoalmente, você vê a boca, você vê as expressões dela. Agora o telefone é uma bosta. E ainda foi no ônibus, voltando do trabalho. Ou seja, é claro que eu ia reprovar. Então, assim, a primeira entrevista foi essa. Eu acho que depois de um mês, sim, que eu fiz essa entrevista, ou 3 semanas, 2, não lembro exatamente. Mas depois de algumas semanas eu fiz a entrevista presencial, quando a representante da Cultural Care foi no Rio. Foi uma entrevista de mais ou menos 1 hora, que eu não aprovei. Fiquei muito triste. Chorei pra caralho, porque já era a segunda entrevista que eu reprovava. Mas, gente, realmente não tinha como. Porque, assim, se você não consegue conversar na entrevista, você não vai conseguir conversar com a sua host family. Entendeu? Então, né? Faz sentido. Aí, o que eu fiz? Eu estava fazendo por conta própria. Eu paguei a uma professora, que era uma ex-au pair, pra conversar comigo, pra me dar dica e pra me ensinar mesmo a poder falar melhor. Eu não queria gramática, eu não queria nada disso. Eu queria alguém que tivesse a experiência de au pair, que já tivesse passado por aquilo ali, pra poder me explicar o vocabulário também. Porque, por exemplo, hoje se você vier falar comigo sobre política em inglês,
Eu não vou te entender direito. Eu vou entender mais ou menos o que você tá falando, mas eu não vou entender o que você está falando, porque não é do meu vocabulário. Então não adianta você ter o inglês ok, mas não saber nada sobre criança. Você não saber o que é fralda em inglês, você não saber o que é, sabe, nada em inglês em relacionado ao mundo infantil. A gente basicamente pegava as perguntas, eu respondia, porque as coisas que eu achava mesmo, eu não botava resposta genérica, porque quando você realmente acredita no que você tá falando, você vai lembrar daquilo ali. Agora, se você só ficar decorando, provavelmente você vai dar a tela azul, você vai ficar nervosa, você vai esquecer. Então eu respondia, ela traduzia pra mim da forma mais fácil e correta possível, e a gente ficava conversando. Deu certo, mas assim, gente, se você puder vir com inglês intermediário de verdade, vem. Passei no teste da agência, conseguia conversar com a família, mas assim, cheia de papelzinho desse post-it, colado no computador, caderno, tudo fazia. Eu lia o perfil da família, falava com o professor, que depois a professora que tava me explicando tava grávida, e aí ela se afastou, ela botou um professor no lugar, que também é maravilhoso. Eu lia o perfil, falava com ele, falava tudo, e ele já me ajudava a eu guiar a entrevista, entendeu? Porque aí eu perguntava e a gente estudava possíveis perguntas que eles pudessem me fazer. Olha o trabalho. Olha o trabalho. Então, assim, e além disso tudo, eu consegui fechar o match e tal, foi, né, tranquilo, até foi bem rápido. Mas quando eu cheguei aqui, a minha família era muito paciente comigo. Eles são até hoje, né? Eles são muito pacientes com o inglês e tal. Provavelmente a família que você vai, ela vai saber o inglês que você tem, né? Que se eles conversarem com você, como eles têm que conversar, né? Fazer o Skype, eles vão saber. Só que assim, a sua vida não é só a sua casa, entende? Você quer fazer amizade e tal, você vai ter amigas brasileiras, provavelmente, porque nossa, o que mais tem nesse país é o pé brasileiro. Então você vai encontrar brasileira muito provavelmente. Mas e se não? Ou então, e se você quiser fazer amizade com outras pessoas? No meu meeting, pairs que moram mais próximas de mim, a gente tem, e são da mesma agência, a gente tem, que chama a gente de meeting, né? Que é uma reunião mensal. Não tinha nenhuma brasileira. E eu não conseguia conversar com as meninas, eu não conseguia fazer amizade com gringa porque o meu inglês era ruim. Ou então, às vezes, eu saí com alguma amiga, minha amiga que tinha namorado. Nossa, era um inferno, porque todo mundo na mesa falava inglês, tanto as brasileiras quanto os americanos, porque a gente fala inglês, eles não falam português, então vão falar inglês, e eu ficava assim. Então, assim, eu vim sem inglês, eu vim sem falar inglês, basicamente, porque o que eu fiz foi praticamente um decoreba. E ainda estou aprendendo, que o meu inglês ainda não é um inglês bom. Isso depois de 1 ano e meio. No início, é muito ruim se você não fala inglês direito. Então, se você puder vir com o inglês melhor possível, venha. Mas eu também não acho que se você não tem um inglês bom, você não deve vir. Tipo assim, ai Carolina, eu não falo inglês, então eu não posso ser au pair, foi aí meu sonho. Não, se você quer vir pra cá, se você tem o sonho de morar aqui, se é uma coisa que é muito importante pra você, como era pra mim, eu queria demais, eu queria muito. Eu dormia e acordava au pair. Eu zerava todos os canais desse YouTube, porque eu queria demais, entendeu? Então sim, eu não me arrependo de ter vindo com o meu inglês cagado, entendeu? Só que eu acho que se você pode, se eu pudesse ter estudado mais, ter me dedicado mais ao inglês, eu teria feito, porque eu teria sofrido menos. Então, você precisa falar inglês para ser au pair? Sim, você precisa ter o mínimo do inglês para você passar nos testes da agência e conversar com a host family. Mas é o que eu falei. O meu inglês não era bom, mas eu queria demais. Então vai da vontade do teu coração. Se é teu sonho, se você quer muito vir pra cá. Se caramba, eu dormia e acordava falando de au pair. Eu zerei todos esses canais da época do YouTube que tinha, porque eu queria ver, eu ficava vendo como era o dia a dia, eu ficava vendo viagem, eu queria ver tudo. Eu queria demais. Então assim, valeu a pena pra mim ter sofrido um pouco no início e ter vindo. Valeu, eu não me arrependo disso. Mas eu acho que se eu pudesse ter estudado um pouquinho mais e vindo com o inglês um pouco melhor, seria bem bom. Quanto melhor for o seu inglês, o quão melhor for o seu inglês, sei lá, vai ser melhor pra você socializar. E assim, você se sente muito sozinho aqui. Então, é essencial você se relacionar com pessoas. Mas, se você tem coragem, minha filha, se você tem sangue nos olhos, só vem.
Então é isso, essa foi a minha experiência com o inglês. Eu tenho amigas que já vieram com inglês maravilhoso, tenho amigas que vieram com inglês de merda que nem o meu, pior do que o meu, não conheço ninguém. Que merda, né? Mas enfim, não conheço mesmo. Eu espero que tenha ajudado. Não use o meu corpinho nu e meta o pé, tá? Curte e se inscreve no canal, porque eu vou falar muito ainda sobre isso, porque tem muita coisa pra ser falada. Um beijo, tchau, tchau!